Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e o tema da nossa videoaula de hoje será os transformadores elétricos e a sua importância, sua finalidade na distribuição da energia elétrica. Gente, um transformador é um aparelho que permite aumentar ou diminuir a tensão elétrica alternada conforme a conveniência. Alternada porque o transformador ele não funciona nos princípios da corrente elétrica contínua. Já falarei em seguida. Na distribuição de energia por longas distâncias, utiliza-se redes de alta tensão para que a corrente elétrica seja baixa, porque a corrente elétrica alta está associada à perda de energia por efeito Joule. Quanto mais elevada a corrente for, maior aquecimento causa, e aí ocorrem as perdas pelo aquecimento, que é chamado de efeito Joule. Então, se a demanda de potência existe, nós temos duas formas de suprir a necessidade: transportando com alta tensão e baixa corrente, ou vice-versa. Lembrando que tensão e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Olhem aqui para a equação para a gente entender bem sobre isso. Imaginem que tenhamos uma demanda de potência de 88.000 watts, ou seja, 88 quilowatts. Eu posso suprir essa demanda transportando energia numa rede de 220 volts, sendo que para isso teria que ter uma corrente de 400 amperes, porque 220 vezes 400 amperes vai dar 88.000 watts, que é a demanda que a gente necessita nesse exemplo fictício. Porém, eu posso obter esta mesma quantidade de potência fazendo uso de uma rede onde a tensão é de 11.000 volts, sendo que para isso eu teria nesta rede uma corrente de 8 amperes. Percebam então que quanto mais elevada for a tensão da rede, mais baixa é a corrente elétrica. E aí existe menos desperdício por efeito Joule. E também tem questões do cabeamento. Quanto mais alta for a corrente, maior deveria ser o diâmetro dos cabos. Então, também está associado aqui a essa corrente menor à bitola dos cabos da rede. Então, vejam, gente, correntes elevadas geram muitas perdas na transmissão. Por isso, se opta por transportar energia em tensões elevadas. E aí, aqui tem uma figura que mostra para a gente a usina onde tem a geração da eletricidade. Existe aqui uma primeira subestação. Essa primeira subestação eleva a tensão a altas tensões, 100.000 volts ou até mais, e aí essa energia é transmitida por essas torres. Chegando na subestação, essa tensão ela é reduzida, e aí vai ter aqui nas linhas chegando na nossa casa uma tensão de 220 volts. Isso aqui na nossa região, tem cidades que essa tensão chega nas casas com 110 volts. Obviamente, tensão menor teria correntes maiores para suprir uma mesma demanda de energia. Gente, então, esses transformadores, eles são constituídos basicamente de dois enrolamentos de fios, que são dois circuitos elétricos, que envolvem um núcleo de ferro fechado, que está aqui, ó. Então, eu tenho aqui um enrolamento numa bobina e aqui um segundo enrolamento. Aqui a gente chama de enrolamento primário e aqui a gente chama de enrolamento secundário, onde NP é o número de voltas de fio que tem aqui e NS é o número de voltas de fio que tem aqui no secundário. Esses dois circuitos estão totalmente isolados, gente.
Então não existe corrente elétrica passando por aqui, ó. Isso aqui não existe. Bom, mas como é que a energia chega do outro lado? Pela indução eletromagnética. Vocês viram na videoaula anterior, onde eu expliquei que um ímã ou a variação num fluxo magnético gera uma corrente induzida no outro elemento. Então, a corrente que chega aqui no primário, por ser uma corrente alternada, ela vai gerar um fluxo magnético aqui, vai variar esse fluxo e vai acabar ocasionando aqui uma indução na outra bobina. Por isso, o transformador ele só funciona para correntes alternadas. Então, gente, não faz sentido falar em transformador para correntes contínuas, correntes de bateria. Não faz sentido isso, tá? Não funciona. Então, se em algum momento vocês virem algum exercício falando de transformador para corrente contínua, vocês já sabem que aí tem equívoco. Ou o problema está pedindo para vocês analisarem e responderem que isso é errado. O circuito de entrada, a gente chama de primário, o circuito de saída é o secundário. A elevação da tensão ou o rebaixamento está associado diretamente a esse número de enrolamentos que tem nos dois circuitos aqui. Se nós queremos aumentar a tensão, então se a gente quer que aqui, ó, a tensão na saída seja maior do que a tensão na entrada, é necessário que a gente tenha mais números de enrolamentos aqui do que aqui. Então, o número de voltas de fio aqui nessa bobina tem que ser maior do que nessa outra. Nessa imagem aqui não está mostrando isso. Aqui, aparentemente, eu estou vendo que no secundário tem menos enrolamento do que no primário. Então, isso seria um transformador rebaixador de tensão. Então, o número de bobinas no secundário menor do que no primário. De tal forma, gente, que a equação do transformador ela é muito simples. Você tem aqui a tensão no primário dividido pela tensão no secundário, igual ao número de enrolamentos no primário dividido pelo número de enrolamentos no secundário. Vamos a um exemplo. O exemplo número 7 diz assim: num transformador nós temos 880 enrolamentos no primário. Sabendo que precisamos rebaixar a tensão de 220 para 5 volts, quantos enrolamentos devemos ter no secundário? Bom, então aqui a gente já sabe que a gente vai rebaixar a tensão, então o número de enrolamentos no secundário a gente já sabe que vai ser menor do que o 880, que é o número de enrolamentos que tem no primário. Aqui a gente já sabe que vai acontecer. Agora vamos calcular isso. A tensão do primário está aqui, 220, e a tensão do secundário está aqui, que é 5 volts. Então, vamos calcular o NS, né, que é o que nós queremos aqui, ó. Então, NS vai ser obtido mediante o uso dessa equação. O P, que é a tensão no primário, é 220, a gente tem. O S, a gente sabe também que é 5 volts. E aqui a gente sabe o NP, que é o número no primário. Então, fazendo 220 sobre 5 igual a 880 sobre NS. Bom, gente, eu posso aqui ó, simplificar a unidade volt, né? Ou manter aqui até o final e depois simplificar posteriormente. Mas eu preciso fazer aqui o produto cruzado. Ó. Então, NS vezes 220 igual a 5 vezes 880. Então, 5 vezes 880 dá 4.400. E 220 vezes NS mantém. Agora, passo 220 dividindo. Logo, vou ter 4.400 dividido por 220. Então, aqui, ó, cancela a unidade, já que não havia cancelado antes. A divisão aqui do 4.400 por 220 dá 20. Então, a gente sabe que o número de enrolamentos no secundário é 20, bem menor do que no primário. Gente,
Finalizamos por aqui essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Deixe o seu joinha aí nessa videoaula, caso tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de novas postagens. Deixo o meu grande abraço, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.